queridos, bom dia a todos. Bom dia a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Bom dia a quem está acompanhando o culto pela internet. Que Deus abençoe a vida de vocês também. Eu já quero convidá-los para abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 28. Lucas 19 e 28. Hoje, dentro da estrutura da Semana Santa, é o domingo, chamado Domingo de Ramos, onde Jesus entrou triunfantemente na cidade de Jerusalém. Na sexta-feira, Jesus estará na cruz. No sábado, é o sábado do descanso. E no domingo, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Esta é a semana mais importante da história humana. E como nós, como povo de Deus, eu quero incentivá-los a ler os evangelhos, sobretudo as narrativas que falam da semana especial de Jesus Cristo. Um exemplo, o Evangelho de Lucas começa a falar neste texto, Lucas 19, do 28 até o capítulo de número 23 e 56. São 4 capítulos para falar só de uma semana de vida de Jesus. Até sexta-feira, na verdade. 4 dias, 5 dias. São 4 capítulos do Evangelho de Lucas. E depois ele vai dedicar mais um para falar do domingo, o domingo da ressurreição. Os evangelhos estão mostrando para nós, Mateus, Marcos, Lucas e João, que o aspecto mais importante da vida de Jesus acontece a partir de hoje, domingo. Tá bom? Vamos lá? Vocês encontraram? Se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar na tela. E depois de dizer isto, o texto começa dizendo que Jesus falou algo importante. E o que ele falou? Ele falou uma parábola, a parábola das 10 minas, em que ele vai explicar o reino de Deus aqui. É a última parábola contada por Jesus, antes de entrar em Jerusalém. Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante e, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho. Aqui está se cumprindo uma profecia que Jacó profetizou para ajudar o seu filho. Se você quiser, tiver curiosidade, leia em casa Gênesis 49 e 10. O qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que o estão desprendendo? Respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E, indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar.
À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E, quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você pudesse, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Eu vou repetir o versículo 42. Se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Amém. Pai querido, nós imploramos para que a tua voz esteja presente aqui agora. Apresentamos as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas debilidades e oramos, ó Deus, para que o Senhor venha sobre nós e nos fale, porque a força mais poderosa deste mundo é a tua palavra e o teu Espírito, e tudo o que nós mais precisamos neste dia, Senhor, é ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor, fale conosco, Senhor, nós imploramos, fale conosco, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. É o domingo de Ramos, onde Jesus vem de uma longa viagem, que começa no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, vamos abrir, vocês estão com a Bíblia de vocês abertas? Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo de número 51. Olha o que diz o texto sagrado. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir a Jerusalém. Essa viagem dura aproximadamente 9 meses, em que Jesus sai da Galileia e vai em direção à cidade santa, e no caminho ele passa por 35 cidades diferentes, e o foco dele aqui é ensinar aos discípulos e falar aos discípulos, tentando insuflar na mente deles do que vai acontecer com ele em Jerusalém. E enfim, a viagem chega ao fim. É o domingo. Há uma expectativa enorme entre os judeus acerca de Jesus. Vem com ele uma grande multidão da Galileia, seguindo-o. E ocorre o quê? Ocorre o milagre da ressurreição de Lázaro, que nós falamos na semana passada, que muitos judeus passam a acreditar em Jesus, entretanto,
outros acirram ainda mais a oposição contra ele. E aí você vê que o milagre não converte a nação de Israel. Os que foram escolhidos para crer, creem. E aqueles que não creem em Jesus endurecem ainda mais o seu coração depois de ver um morto ressuscitar, como Lázaro. E aliás, após o milagre da ressurreição de Lázaro, os fariseus se enfurecem e dizem: nós precisamos matar esse homem. No caminho, Jesus passa para a cidade de Jericó, cura um cego, como vocês sabem, Bartimeu. Então ele está dizendo para todos: eu sou o Messias. Porque havia uma crença entre os judeus que quando o Messias viesse, ele deveria fazer pelo menos 3 grandes milagres. Ressuscitar um coxo de nascença, Jesus faz isso no capítulo 5 do Evangelho de João. Curar um cego, Jesus cura 2. Pelo que nós sabemos nas Escrituras, que nós sabemos a história deles, o cego de nascença no capítulo 9 do Evangelho de João, e também Bartimeu, mas ele curou muitos outros cegos. E depois havia a crença de que o Messias iria ressuscitar morto. Jesus ressuscita 3, em especial Lázaro. Ele está dizendo: eu sou o Messias, creiam em mim. Entretanto, Jesus sempre se ocultou. Ele curava as pessoas e dizia para elas: não conte para ninguém que eu curei você. Mas aqui Jesus está revelando a sua identidade para todos. É a hora de mostrar à nação de Israel que ele de fato é o enviado por Deus, é o ungido de Deus. E a partir de agora, ele vai se revelar. E o texto mostra que ele se revela para nós também. E há pelo menos 3 coisas aqui nesse texto que revelam quem é Jesus Cristo e o que ele veio fazer pelas nossas vidas. Eu queria que você observasse 3 imagens comigo e focasse em Jesus. E a minha oração durante essa semana foi que nós tivéssemos uma visão elevada de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos entrar nesta semana com alegria no coração, com grandes expectativas, para que nós pudéssemos, durante essa semana, ter uma confiança dobrada no Senhor Jesus Cristo, um apreço maior à pessoa dele. Enquanto nós cantávamos aqui que ele é o Senhor, cantávamos os nomes dele, eu falei: Senhor, faça com que eu encontre beleza no teu filho, porque só encontrando ainda mais beleza nele, eu vou rejeitar o pecado, eu vou rejeitar este mundo que me oferece tantas coisas. E esta é a oração que nós fazemos: mostra-te para nós como o Senhor é. A primeira lição, a primeira imagem de Jesus Cristo que nós encontramos nesse texto é de que ele é um rei que vem ao mundo não para nos impressionar, mas para nos salvar. Por quê? Porque Jesus Cristo entra triunfantemente em Jerusalém, mas ele não entra montado em um grande garanhão branco, um cavalo branco de guerra, mas ele vem montado em um burro, em um jumentinho. Jesus não vem com um grande exército para conquistar a cidade de Jerusalém e livrá-la do jugo romano, mas ele vem com uma multidão de homens, mulheres, jovens, anciãos e crianças da Galileia, certamente um grupo de gente esfarrapada, pobre, que com grandes alegrias estavam indo para Jerusalém para a festa da Páscoa. Este é o seu exército, este é o seu séquito. E aqui ele está cumprindo uma grande profecia bíblica. Eu quero que você abra sua Bíblia, mais uma vez, no livro do profeta Zacarias. Talvez faça muito tempo que você não abra a Bíblia nesse livro da Bíblia. Então você vai ver comigo
que há muito tempo a Bíblia está falando sobre Jesus. Zacarias 9:9. Zacarias é um profeta que profetiza durante o retorno da nação de Israel do cativeiro babilônico. Ele é contemporâneo de Esdras, Neemias. E olha o que ele diz: em meio à cidade de Jerusalém destruída, os seus muros quebrados, o templo não tem mais aquele grande esplendor de outrora. Olha o que ele traz de esperança para a nação de Israel. Olha o que ele diz: alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você. Não é a cidade que vai até Jesus, é Jesus que vem até a cidade. Quem ele é? Olha o que ele diz: ele é justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Este é o Rei da Glória, este é o Senhor dos Senhores. Ao montar em um jumento, ele está mostrando o caráter do seu reino, um reino em que o rei diz que é manso e humilde de coração. Está mostrando aqui também a dimensão deste reino, porque se ele viesse com um cavalo branco, ele estava dizendo o seguinte: eu estou vindo para a guerra, eu estou vindo guerrear contra a cidade, eu estou vindo para livrar a cidade, pelas mãos de ferro, pelas armas. Mas ao vir montado em um jumento, ele está dizendo: eu estou vindo em paz. A minha missão é uma missão de paz. O meu reino é um reino de paz. Esse rei que é manso e humilde, mas que é o rei do universo, vai revelar neste texto de Lucas 19 os seus atributos divinos. Primeiro deles, ele demonstra total onisciência. Ele sabe de tudo. Quando ele revela onde estava o animal, olha o que o texto diz em 19:30 de Lucas: vão até a aldeia, mas tinha muitas delas, que fica ali adiante, e ao entrar encontrarão preso um jumentinho. Em segundo lugar, ele demonstra a sua total soberania, ao reivindicar o animal para si. Olha o que ele diz: se alguém perguntar, por que estão desprendendo o meu animal? O que vocês vão dizer? Respondam assim: estamos desprendendo, porque o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Ele quer o seu animal de carga, valioso. Talvez seja o único que você tenha. O Senhor precisa dele. Eu ouvi uma história de que estava tendo um culto fúnebre de uma criança numa igreja, e deram a oportunidade para um pastor ler as escrituras, e ele leu esse texto. E aí as pessoas ficaram perguntando assim: mas como é que vai trazer algum consolo num culto fúnebre, lendo a história do jumentinho? E o pastor não falou nada, mas ele disse o seguinte: o Senhor precisa dele. O Senhor recolheu, porque o Senhor precisa dele. O Senhor é o Rei do universo. Ele é o dono da tua vida, Ele é o dono da tua família, Ele é o dono dos bens que você possui, Ele é o dono dos teus filhos, Ele é o dono de tudo. Ele está agora reivindicando como de sua propriedade cada polegada do universo. O Senhor precisa dele.
Em terceiro lugar, ele demonstra total domínio da sua criação, pois ele monta em um jumento que nunca antes foi montado por alguém. Como é que vai domar esse animal? Mas o Senhor Jesus Cristo é o Senhor do universo. No sexto dia foi ele que fez o jumento, e ele senta diante do jumento, o jumento se aquieta diante dele. Imagine Jesus entrando na cidade, todo mundo cantando, e o jumentinho falando: eu sou especial, todo mundo está cantando por causa de mim. Essa é uma boa analogia sobre nós, queridos. Quando nós fazemos o nosso melhor, e todo mundo nos louva: oh, como você é impressionante. Na verdade, nós estamos permitindo que Jesus sente nas nossas costas, e quem deve ser ovacionado é Ele. Jumentinho não podia ficar vaidoso, porque era só um jumentinho de carga. A honra e a glória pertence ao Senhor. Diante de todas as coisas, diante de tudo, Ele tem que ser louvado. Agora deixa eu aplicar algo para você. Esse humilde rei é o Senhor que sabe de tudo. É o Senhor que reivindica como de sua propriedade todas as coisas. É o Senhor que domina toda a sua criação. E eu quero perguntar para você nesta manhã: você julga os acontecimentos da sua vida à luz destas verdades que eu acabei de dizer aqui? Aquilo que você enfrentou durante esta semana, as tuas lutas, as tuas dificuldades, talvez as tuas lágrimas, as tuas ansiedades, as tuas preocupações, você julga a tua vida à luz destas verdades de que há um Senhor que conhece todas as coisas, há um Senhor que reivindica como dele todas as coisas, e há um Senhor que domina todas as coisas, as animadas e as inanimadas da sua criação. Jesus sabe sobre você. Jesus sabe sobre as tuas lutas. Jesus sabe sobre as tuas enfermidades da alma. Jesus sabe sobre as tuas ansiedades. Jesus sabe sobre os teus medos. Jesus sabe sobre os teus pensamentos antes mesmo que você venha formulá-los. Jesus sabe de tudo. A segunda imagem, o louvor da multidão. A alegria toma conta deles. Versículo de número 37, quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras. As pessoas que vão lá e fazem esse trajeto ficam encantados com a imagem da cidade. Betfagé atrás, Betânia, onde tem o túmulo até hoje do Lázaro. Eles observam todo o deserto da Judéia, árido. Quando chegam no topo, enxergam a cidade santa. Alegria, o Messias chegou. E eles começam a cantar. E eles cantam o Salmo 118, na verdade, eles cantam o Halel, que chama, que é o Salmo 113 ao 118, mas o ápice é o 118, depois você leia ele em casa. É um salmo messiânico. Aleluia, bendito o que vem, em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Este salmo que fala de Jesus como uma pedra que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. Este salmo que diz: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele.
Este é o dia em que ele se revela como Messias. Qual foi a reação dos fariseus? Mestre, manda este povo ficar quieto. Nós não acreditamos que o Senhor seja o Messias. E aliás, se o Senhor continuar cantando isso, quando chegar em Jerusalém, os romanos vão ficar sabendo disto, que tem um rei aqui. E qual foi a reação de Jesus? Jesus não aceita a opinião deles, porque ninguém pode dar ordem em Jesus. Queridos, nós estamos lidando com o Rei do Universo. Há ocasiões em que tudo o que nós precisamos fazer é cantar. Tudo o que nós precisamos fazer é louvar a Deus. Em que tudo o que nós precisamos é de doxologia. Como que nós não iríamos cantar com alegria no domingo de manhã, ao saber que o nosso Rei governa sobre tudo, sobre todos, que Ele não conhece derrota, saber que o nosso Rei morreu por nós na cruz do Calvário, saber que o nosso Rei está no controle das nossas vidas e não permitirá que nada aconteça sem o seu conhecimento, saber que o nosso Rei promete nos levar a salvos para o seu reino. Como nós não vamos cantar? Jesus Cristo te tirou do império das trevas e transportou você para o reino dele. Jesus Cristo transformou a sua vida. Jesus Cristo resgatou você do mundo e vai levar você para morar para sempre com ele. Jesus Cristo garante cuidar de você todos os dias da sua vida, de tal forma que as coisas mais absurdas, mais dolorosas, mais terríveis que aconteceram com você, Ele vai transformar em tudo para o teu bem. Como nós não iremos cantar? A resposta de Jesus para os fariseus: se eles se calarem. Versículo 40. As próprias pedras. Aqui não sabe se é as pedrinhas da estrada ou as pedras do templo. Se calarão. Não, cantarão. Vão clamar, vão orar, vão louvar. Porque Jesus levanta adoradores nos lugares mais improváveis das pedras. Se uma igreja deixa de clamar, se uma igreja deixa de louvar a Deus, se uma família deixa de clamar, se uma família deixa de louvar a Deus, Ele levanta adoradores do meio das pedras. É isto. Essa semana eu li um artigo sobre o cristianismo na Europa. A Europa foi o grande berço do cristianismo. As maiores igrejas, as maiores universidades enviaram missionários para o mundo inteiro, fundaram um país. Estados Unidos. E eu pensei nesse texto. Se eles deixarem de clamar, as pedras clamarão.
O artigo que eu li mostrava uma igreja em Londres, que foi uma grande igreja, foi vendida para um hotel. Uma outra igreja se tornou uma mesquita muçulmana. E denominações inteiras estão sendo dizimadas, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E eu lembrei da China. Daqui 5 anos, a China terá mais cristãos na China do que nos Estados Unidos. Em 1949, houve uma perseguição cruel contra os cristãos na China, quando houve a Revolução Comunista. E os americanos disseram: o cristianismo na China vai acabar. Mas quando a janela se abriu, o que se viu foi uma igreja forte e poderosa, enquanto o cristianismo no hemisfério norte declina. Os novos cristãos vêm do sul, Brasil, América Latina, Ásia, lá no norte definha. A última imagem. Jesus chorou. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, versículo 41, vendo a cidade, chorou por ela. Todos estão cantando, estão fazendo festas, estão celebrando. E Jesus não proíbe que eles façam isto, mas o interior dele não está em festa. Ele está triste. Porque ele sabe que haverá na sexta-feira uma outra caravana que vai levá-lo para fora dos limites da cidade e vai gritar: crucifica-o. E aqui nós encontramos a imagem de Deus e a imagem de um homem verdadeiro. Se você deseja conhecer quem é um ser humano de verdade, olhe para Jesus Cristo. Se você quiser conhecer quem é Deus, olhe para Jesus Cristo. Agora, se você quiser conhecer o que é a humanidade, que Deus tensionou desde o início no Jardim do Éden, olhe para Jesus. Porque entre nós, humanos, não há ninguém que seja humano de verdade. Porque o pecado desumanizou a humanidade. Mas o pecado não pôde com Jesus. Ele é o segundo Adão. Ele é o homem verdadeiro. E ele, como o homem verdadeiro, deixa abertas as portas do seu coração para nós. E nós ficamos sabendo que Deus, homem, Deus, é alguém que chora. Tem homem que diz que não gosta de chorar. Tem mulher também. É o espírito estoico, firme, os dentes cerrados. Jesus olha para a cidade. E a palavra chorar aqui no grego é lamentar. Não foi um choro que lágrimas caíam do seu rosto, em que só ele viu. Talvez um ou outro, mas ele começa a lamentar. Por que ele chora? Essa é a diferença entre Jesus Cristo e nós, queridos, que eu falei, que nós fomos desumanizados pelo pecado. Nós não choramos pelos motivos certos. Deveríamos chorar por outras coisas.
que faz o coração de Deus chorar. A sede da Jocum tinha uma placa que era a frase do fundador da Jocum, que eu esqueci o nome dele. Morreu poucos anos agora atrás. Jocum é uma agência missionária, jovens com uma missão. Ele, na placa, dizia: deixe o seu coração quebrantar com as coisas que quebrantam o coração de Deus. Aqui está o coração quebrantado de Deus. E há tantos motivos pelos quais ele chora, e eu não posso falar todos. Mas aqui estamos diante de uma religião apodrecida dos judeus. Uma religião em que havia muitos rituais, havia muita leitura da Bíblia, havia muitos cânticos, havia os sacrifícios no templo constantemente, mas o que não havia em Jerusalém? O conhecimento de Deus. Porque ele disse: se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, se você soubesse. A religião estava funcionando a todo vapor, os templos lotados de gente, as sinagogas também, leitura da Bíblia, o Instagram das igrejas estavam lotadas em Jerusalém. Mas ele olha para a cidade e diz: se você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Me parece que todos nós estamos em busca de paz. É ou não é? Nós trabalhamos e queremos dinheiro para ter paz, para não se preocupar se alguma eventualidade acontecer. Quando chega assim nos 40 anos, que eu não cheguei ainda, tem um grupo que vai fazer academia e fazer muita atividade física porque quer ter paz na velhice. Nós nos esforçamos para ter paz. Você vê debates na sociedade em busca de paz. Tomamos remédios à noite para ter paz. Pela manhã tomamos remédio para ter paz também. Os debates da sociedade é o seguinte: você precisa armar a população para ter paz. Aí tem um outro grupo que diz: não, você precisa desarmar para ter paz. Se você soubesse o que é preciso para conseguir a paz. Israel não sabia. Será que Jesus Cristo está falando sobre você nesta manhã? Você está em busca de paz? Você se esforça nas suas atividades religiosas e não tem paz? Qual é o caminho para a paz? O príncipe da paz disse: deixo com vocês a paz. E a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Eu não preciso dizer muito como que é a paz proposta pelo mundo, você sabe. Mas que diante de Cristo Jesus, hoje, você rejeite a falsa paz que o mundo te oferece. E qual é o grande caminho para a paz? Paulo diz em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. À medida em que você crê em Cristo, à medida em que você coloca a sua confiança em Cristo, você é justificado dos seus pecados e você recebe a paz de Cristo no seu coração. Por que Jesus chora? Porque ele não apenas vê o presente da cidade, uma cidade que não conhecia Deus, mas ele vê o futuro da cidade também. Olha o que ele diz: pois virão dias, 43, em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras, e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você, e matar todos os seus moradores, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Isso aconteceu, queridos, 40 anos depois da morte de Jesus. Os judeus se rebelaram contra os romanos. E o imperador romano enviou seu grande general, Tito. E ele cercou a cidade de Jerusalém por vários anos. Quem morreu logo sofreu menos. Os relatos, queridos, do Flávio Joséfo, que é um historiador, que foi testemunha ocular do evento, porque ele escreveu a partir dos romanos, ele estava com os romanos, e ele narrou tudo o que aconteceu em Jerusalém. Ele tinha o seu pai e a sua mãe dentro da cidade, todos os seus parentes. Eu tenho dó, desculpa, não é essa palavra, eu quero poupar o estômago de vocês, e eu não vou falar o que aconteceu dentro da cidade. Mas Flávio Joséfo disse que a destruição de Jerusalém foi tamanha, que quem entrou na cidade meses depois, era impossível de dizer que um dia aquilo foi uma cidade. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Os judeus foram para dentro do templo, porque eles diziam: se os romanos entrarem na cidade, Deus não vai deixar com que eles atinjam a gente, porque nós estamos dentro do seu templo, lugar sagrado, lugar da presença dele. Queridos, quero poupá-los dos detalhes do que ocorreu no templo. E a grande verdade é quando uma cidade deixa de conhecer a Deus, deixa de adorar a Deus, deixa de dar a Ele glória e honra, e essa cidade deixa de reconhecer o dia da visitação deste Deus. O destino dela é certo. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora, essa é a cidade de Jesus. Ele cresceu cantando o Salmo 48, que diz: grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, a alegria de toda a terra, é o monte Sião, a cidade do grande rei. Mas não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Deus envia pastores para pregar. E o que Deus espera, queridos, é que em todos os dias em que a gente tem contato com as Escrituras, tanto em casa como na igreja, a gente se arrependa. O problema de Israel não se arrependeram,
Porque o detalhe do texto está no versículo de número 42. Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Você não vai ver mais. Uau! Jesus pregou nessa cidade por vários dias, meses. Jesus fez milagres nessa cidade. Mas isso não foi o suficiente para que aquele povo se arrependesse. E Deus julga o pecado com pecado. Vocês não vão ver mais. Nós precisamos tomar cuidado para não confundirmos maturidade espiritual com endurecimento de pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para você em nome de Jesus. Como que está as suas afeições pelo Senhor Jesus Cristo hoje de manhã? O seu coração se derrete diante das exigências dele ao dizer para você: tudo que você tem é meu, e se eu pedir o que você tem, a única coisa que eu vou dizer para você é: o Senhor está precisando disto. Ele chorou por Jerusalém. E a grande questão é: quem de nós vai chorar pela igreja hoje? Quem de nós vai chorar pela cidade de Balneário Camboriú hoje? Quem de nós irá chorar pelos milhares de jovens perdidos neste mundo hoje? Quem de nós irá chorar pelas famílias destruídas hoje? Quem de nós irá chorar pelas inúmeras meninas que são violentadas neste país hoje? Quem de nós vai chorar? Quem de nós irá chorar pelo fato de não vermos conversões nas igrejas? De não termos quebrantamento? Pelo fato das igrejas não enviarem mais missionários como enviavam no passado? Quem de nós irá chorar pelo desconhecimento bíblico geral do povo de Deus? Agora, quem vai chorar pelos próprios pecados? Quem vai chorar pelo fato da sua família estar longe de Cristo? Quem irá chorar pelo fato de nós não sermos aquilo que Deus espera que sejamos aqui em Balneário Camboriú? Não deixe o seu coração endurecer. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. É a mensagem de Deus para nós. Esta multidão que veio cantando se juntou a outra multidão de Jerusalém. Na sexta-feira, eles olharam para Jesus e disseram: mate ele. Cuidado com o seu coração. Esta é a mensagem do Domingo de Ramos. Ela está incompleta. Porque quando Jesus chega em Jerusalém, para onde ele vai? Para onde, queridos? Para o templo. E ele diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram em um lugar de comércio, de entretenimento, em um esconderijo de bandidos.
Não podemos endurecer o nosso coração, porque o nosso Rei está cheio de ternura para nós, cheio de amor. E quando algo não dá certo nas nossas vidas, quando algo está quebrado, o sentimento dele é de tristeza, porque ele nos ama. Não endureça o teu coração. Feche os teus olhos e nós já vamos cantar, queridos, para terminar o nosso culto. Senhor, nós somos tão pecadores, mas tão amados pelo Senhor. Tratamos com tanto desdém muitas coisas que são tão sagradas, ó Deus, que custaram tanto para o Senhor. Valorizamos muito mais as coisas que o Senhor despreza. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos lágrimas. Dá-nos lágrimas por causa dos nossos pecados, ó Deus. Lágrimas por rejeitarmos a Tua voz, lágrimas por não amarmos o Senhor como o Senhor deve ser amado, lágrimas, ó Deus, porque foi o nosso pecado que levou o Teu Filho para a cruz, lágrimas, ó Deus, ao ver essa cidade na promiscuidade espiritual, e que resulta, Senhor, em degradação do corpo, da alma, lágrimas, ó Deus, por ver o Teu nome blasfemado entre os gentios. Senhor, quebrante o nosso coração tão duro. Nós somos incapazes de chorar, ó Deus, quando enxergamos tragédias. Estamos acostumados com enchentes que matam vidas. Estamos acostumados com grandes crimes contra crianças. Estamos acostumados, ó Deus, com a ideia do aborto. Estamos acostumados com a corrupção. Estamos acostumados com tudo isso. E estamos ficando insensíveis, ó Deus. Nós somos o Teu povo. Somos o povo da aliança. Tira de nós esta dureza de coração. Nós te pedimos isto